Eu trabalhei nesse jogo ontem, né, e fui voto vencido. No dia de hoje, André, é pênalti. Você espirrou dentro da área, é pênalti. Na minha época, eu tenho pena dos zagueiros, porque o que tinha de cotovelada, de braço aberto, e o jogo seguia. Segue o jogo, meu garoto, segue o jogo. Quero refletir sobre isso. O Lédio Carmona tá assim já, porque ele sabe que agora no futebol brasileiro você não pode abrir o braço. Então você tem que saltar assim, comentar futebol assim, andar assim. Ontem o Sandro Meirahit, na Central do Apito, comentou o seguinte: não, para os padrões do futebol brasileiro, por aquilo que se marca aqui, isso é pênalti. E eu em casa queria entrar na transmissão de vocês para dizer o seguinte: então o problema é do padrão brasileiro, né? Porque eu só vejo esse tipo de pênalti marcado aqui. Então se isso é padrão do futebol brasileiro, ou a gente está super bem, porque a gente tem um padrão único, maravilhoso no mundo, ou estamos muito mal. E aí, Lédio Carmona, bem-vindo à Seleção. Tudo em paz com o senhor? Tudo bem, Risa, tudo bem. Paulo Nunes, emérito cavador de pênalti na sua época de jogador. Mansur. Cara, é o seguinte, é claro que eu acho que não foi pênalti. Claro que eu não acho que foi pênalti. Mas as recomendações lá dos gato-mestres da International Board recomendam que seja marcado pênalti. Só que na Inglaterra eles fizeram a recomendação da recomendação. Na Espanha também. Então eles meio que ignoram essas recomendações que são feitas pela International Board. A cada 15 dias eles mudam a recomendação sobre essa questão do braço estendido ou não. O que eu acho é o seguinte: o nome do negócio é penalidade máxima. Então, se é penalidade máxima, ela não pode ser marcada por um lance involuntário. Um lance que o cara não tinha a intenção. Por isso que eu digo, a partir do momento que deixaram de usar a intencionalidade para fazer o julgamento, por mais que isso seja subjetivo, você dá asas a essas loucuras, entendeu? Se é penalidade máxima, você tem que ter o rigor máximo para marcar. Você não pode marcar uma coisa sem querer como penalidade máxima. Não sei se você acompanhou o meu raciocínio, Rizek. Se foi tortuoso ou ficou claro. Não, acompanhei, Lédio Carmona. Eu não tô tão burro assim, consigo acompanhar raciocínios ainda. E eu queria entender quem fez a recomendação. Como é possível saltar assim, ó, para disputar uma bola? Hã? O que foi? A International Board podia referendar essa sua recomendação aí, foi boa. Cara, assim, tem que saltar assim. E uma coisa que é insuportável, assim, no futebol brasileiro é que é igual pegadinha do malandro, cara. Você tá vendo lá a televisão sossegado, é pênalti, mas aonde? É pênalti, decidiram que foi pênalti, aonde? Aí você fica procurando, foi pênalti, deram pênalti nisso aí. E aí vem uma rapaziada no Bem Amigos de ontem, ô Caio Ribeiro. Tá de brincadeira, né, Caião? No Bem Amigos, 3-3 dos 6 comentaristas que lá opinaram, bem dividido. O que apenas reforça a minha ideia de que, embora eu ache um absurdo dar esse pênalti, não era lance pra VAR. Tem gente que acha que isso é pênalti. E eu lamento por vocês que acham que isso aí é pênalti. Fala, Mansur, bem-vindo à Seleção. Tudo bem, Rizek? Prazer estar com você. Abraço pro Paulo Nunes, pro Lédio. Olha, então vamos lá. Eu acho que foi pênalti. Sustento a minha impressão em algo que o Lédio colocou. É algo que está dentro das recomendações que têm sido praticadas no Brasil. A gente pode discutir as recomendações. Agora, um campeonato de futebol ele precisa ser jogado a partir de um pacto. Esse pacto são as regras que precisam valer para todos. E, aliás, eu discuto inclusive a questão da intencionalidade desse lance. Eu acho que o Hulk sobe com o braço aberto demais. E, para mim, ele tem a exata noção de que o Lucas Claro está ali e que uma das intenções desse braço é não permitir o Lucas Claro jogar. Então, eu acho que esse lance é pênalti. Agora, eu acho que quando a gente se detém neste lance específico, a gente perde o mais rico desse debate. E se você quiser entrar nele agora, ótimo, senão a gente entra mais adiante quando esse tema voltar ao roteiro. É uma decisão sua, porque o Paulo Nunes resvalou nesse tema de maneira importante sobre a época dele. O que eu acho que está acontecendo no futebol, só para dar uma noção? O futebol vive uma desesperada tentativa de adaptar as suas regras à evolução da tecnologia das transmissões de jogo. O VAR não entrou no futebol, na minha opinião, por um desejo de fazer justiça ou por uma necessidade de se apropriar das novas tecnologias. Ele entrou para reduzir a sensação de anacronismo entre o que era exibido pela televisão e o que era
visível pelo olho humano dos árbitros. Você tinha os jogos acontecendo e, no final do dia, as mesas redondas fartamente munidas de material tecnológico de transmissões cada vez mais detalhadas, tirando toda a credibilidade do resultado esportivo dos jogos. E pouca gente disposta a conviver com essa limitação do olho humano e a conviver com determinadas injustiças. Então se buscou o uso da tecnologia no futebol. As mudanças de regras e essas recomendações, elas são, para mim, exatamente isso. É o futebol mudando as suas recomendações, tentando limitar determinados tipos de contato, o cotovelo, a sola, mesmo que eventualmente no lance muito rápido, pouco intencionais. Por quê? Porque quando mostrados ao público em casa, em câmeras super detalhadas, em câmera lenta, com imagens muito detalhadas, eles passaram uma percepção muito diferente da que se tinha do futebol dos anos 80, do futebol dos anos 90. Elas dão uma percepção de gravidade e o futebol tentou corresponder as suas regras a essa percepção de gravidade. Então, essa adaptação do futebol à tecnologia é que tem, para mim, gerado esse ruído. É um jogo, é como o cachorro correndo atrás do rabo. É o futebol tentando desesperadamente se adaptar ao que as novas tecnologias transformaram na visão do espectador. O espectador hoje ele vê um jogo muito diferente do que ele via há 20, 30 anos. E mesmo se você tirar o VAR, essa visão vai continuar sendo disponível para o espectador, porque por dever de informação, nós que transmitimos as partidas vamos continuar nos munindo das melhores tecnologias disponíveis. Mansur, por partes, o árbitro de ontem marcou o pênalti sem VAR, né? O que eu admiro, inclusive. Acho importante que os árbitros tomem decisões sem a muleta do VAR. Então, o Flávio Rodrigues de Souza apontou. E embora eu ache um absurdo, estraga o meu prazer de ver um jogo, um pênalti desse, sinceramente, estraga, me irrita ver um pênalti desse, porque eu acho que é um absurdo marcar um pênalti desse, ainda que eu entenda que pessoas interpretem isso, eu não vi nada disso do que você falou, que o Hulk quis subir, cobrar, para mim é uma disputa por espaço normal de um jogo que tem contato. Mas eu entendo que pessoas possam ver diferente. Você viu diferente, 3 colegas do Bem Amigos ontem viram diferente, o Sandro Merahit justificou, então beleza, eu acho que não é lance para VAR. É lance para a gente debater no campo. Ficou no campo. Agora, o futebol ainda ou ainda pretende ser um jogo universal. E a gente não pode combater as diferenças técnicas, abissais, que há para os campeonatos europeus, campeonato inglês para o nosso. Isso não tem como a gente combater. Mas a gente podia falar contra a diferença abissal que há também na interpretação das regras. Porque está parecendo outro esporte. Assistir a um jogo na Europa e um jogo no Brasil. No Brasil, um peteleco é pênalti. Então, assim, também isso joga contra o esporte que pretende ser universal, de linguagem universal. Se a gente foi unânime ao dizer que a gente não vê esse tipo de pênalti marcado na Inglaterra, na Espanha, na Itália, e só tem aqui, será que a gente que é o certo e os outros é que estão errados? No mínimo, eu acho que a gente tem que convergir para uma padronização melhor do esporte que se pretende ser universal. O que eu quis colocar é que parte desse estranhamento que a gente tem com algumas determinações, ele não é produto brasileiro, ele é produto de transformações nas recomendações por causa do impacto tentando responder ao impacto das transmissões. E acrescento um detalhe, o Brasil não é dos grandes países, dos países de primeiro mundo do futebol, onde se marca mais pênalti.